Irmãos, no ano de 1990, meu pai era pastor lá em São Paulo, e ele assumiu uma igreja ali na Cachoeirinha, Brasilândia, um local extremamente perigoso, e uma localização ali difícil, uma igreja que vinha com muitos problemas. E eu fui com ele fazer uma visita para uns vizinhos do lado, e o vizinho do lado falou o seguinte, pastor, a melhor coisa que vocês têm é fechar essa igreja. Ela não é bênção neste local. Essa igreja aqui só tem confusão. A gente já viu vários membros gritando, brigando aí. Já viu tanta confusão na porta dessa igreja aí? Seria muito melhor se essa igreja fosse um supermercado aqui. O supermercado daqui é tão longe, era um senhorzinho, uma senhorinha, e a gente tem que andar muito. E essa pergunta eu trago para os irmãos da IP Jardim São Francisco nessa manhã. Eu trago para cada pessoa fazer essa pergunta no seu coração. Se aqui não fosse uma igreja, fosse uma loja de roupa, fosse um restaurante, fosse até um bar, seria melhor para os vizinhos? Seria melhor para a comunidade local? Qual o impacto que esta igreja tem feito neste bairro? Qual o impacto que a igreja tem feito na vida das pessoas? E aí eu trago para a minha vida e quero trazer para a vida dos irmãos. Qual o impacto que sua vida tem feito na sua família? Qual o impacto que sua vida tem feito no seu serviço? Seus vizinhos sabem que você é um cristão? Seus vizinhos veem você como cristão? No seu serviço. A Bíblia fala em Mateus 5, 14 a 16, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la diante do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 28, 16 a 20. Mateus, capítulo 28, 16 a 20. Fique tranquilo que o almoço é meio-dia, né, pastor? São só aqui umas 10 páginas que eu digitei aqui, dá tempo, vai dar bastante fome, vocês vão comer com muita vontade a comida, né? Mateus 28, 16 a 20. A grande comissão. Versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Preste atenção. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar. Senhor meu Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Ó Senhor, e dá-me um coração igual ao Teu, Senhor, assim como foi cantado hoje, nesta manhã. Nos ajuda, nos ensina, nos consola, nos conforta, porque toda autoridade, todo poder vem de Ti. Em nome de Jesus, amém. Normalmente, quando nós lemos esse texto e falamos em missão, falamos em evangelismo, nós pensamos no missionário que está longe, lá na África.
Nós pensamos talvez numa favela com bastante pobreza. Nós pensamos no Nordeste. Eu já estive com meus pais como missionário no Maranhão, local onde não tinha energia. Nós falamos aqui sobre colocar a lâmpada num local que possa brilhar. Quando chegamos no Maranhão, lá era lamparina, não tinha energia na cidade. Chegou logo tempo depois, na década de 70, final de 70. Então, quando nós pensamos em missões, evangelismo, nós pensamos, isso não é trabalho meu. Esse id não é para mim. Esse fazer discípulos não é para mim. É algum missionário que está em algum país longínquo, alguma tribo indígena, algum local aonde eu não consigo chegar. E a gente acaba passando esse chamado, esse id, a grande comissão, a gente acaba passando para outra pessoa. Eu estou orando pelo missionário. Eu deposito dinheiro todo mês. Eu estou mandando oferta para tal lugar, eu estou evangelizando, eu estou fazendo missões. Esse texto eu consigo imaginar Jesus chamando os discípulos para uma conversa no monte, um tete a tete. Por que 11? Porque um deles havia traído. E Jesus chama eles para o monte, agora não para orar, ele chama para dar as últimas palavras. Alguns ali deslumbrados porque Jesus havia ressuscitado, alguns em êxtase. A Bíblia fala que alguns duvidaram, Tomé duvidou. E muitas vezes nós duvidamos também do poder de Cristo. E ele chama ali aquela roda de conversa, né? Como fosse eu chamasse os irmãos para tomar um café em casa. Falou, olha, pastor Jonatas, Silas, Camilo, e chama todo mundo, vamos tomar um café, vamos conversar hoje. Eu tenho algo importante para passar para vocês. Eu tenho algo que daqui para frente é com vocês. Eu lembro da minha mãe, ela foi operar em abril de 2012, e antes da operação, ela falou assim, Lúcio, eu quero conversar com você. Olha, cuida bem da sua esposa, cuida bem dos seus filhos, seja um homem de Deus, continue sendo assim. Eu tenho uma Bíblia em casa e eu quero que você dê essa Bíblia para a tia Joana, que é católica. Eu falei, mamãe, a senhora vai operar? E vai dar, foi dia 9 de abril, perdão, a operação era dia 11, vai dar tudo certo. E ela falou para mim assim, não conte para ninguém, mas a minha vida aqui está se encerrando. E ela fez aquele pedido que eu levasse a Bíblia para a tia Joana, que ia fazer aniversário. E aquilo me marcou muito, porque ela deu uma missão ali. Falou, olha, continue sendo um bom pai, um bom servo de Deus, cuide dos seus filhos no caminho do Senhor. E era uma operação, e daí eu corri, conversei com o médico, falei, olha, minha mãe está toda preocupada, e ela acha que ela vai embora. Falou, fica tranquilo, esse ano aqui eu não perdi ninguém, fiz 42 operações, igual que eu vou fazer na sua mãe, tranquilo, a pressão dela está boa. Ela tinha participado de um culto de oração, acho que uma semana antes, com os irmãos da igreja presbiteriana do Jardim São Paulo, né? E aí, ela operou, 2 dias depois ela faleceu. E aquela missão ficou na minha cabeça. Ser um bom pai, ser um bom marido, ser um servo de Deus. E aqui Jesus, momentos antes dele ascender aos céus, ele deixa uma missão. E o engraçado é que muitas vezes a gente olha esse texto como fosse simplesmente um texto para os discípulos daquela época. E ele fala a cada um de nós naquela manhã, Lúcio, ide por todo mundo fazendo discípulos. Ele chama cada um de nós que está aqui nessa manhã. E aí eu falei, Senhor, mas esse é um texto muito pesado. Eu não consigo transformar o coração das pessoas.
A igreja presbiteriana do Jardim São Francisco, ela pode evangelizar, pode fazer todo o serviço no bairro aqui, pode falar de Jesus, um louvor lindo, maravilhoso, mas se o Espírito Santo, que tem todo o poder, e Jesus, que tem toda a autoridade, não estiver nesse local, as vidas não serão transformadas. E isso que é o bonito do texto, porque ele tira da gente todo o peso. O nosso trabalho é ir. E toda a autoridade vem dele. E é sobre isso que eu quero falar para vocês nesta manhã. Jesus aproximou-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos falar todo mundo junto? Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele chama aqueles 11 discípulos no monte para conversar, aquela roda de conversa. Ele chama hoje a igreja presbiteriana do Jardim São Francisco, numa roda de conversa aqui no monte da adoração. E fala assim, ó, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não é 20% de autoridade, não é 30% de autoridade, é 100% de autoridade. Uma autoridade que Jesus usou para ensinar. A gente vê lá no texto, no Sermão da Montanha, que quando eles viam Jesus, eles ficavam extasiados, porque ele ensinava com autoridade. Ele expulsava os demônios ele curava com autoridade. Ele perdoava os pecadores com autoridade. E o principal, Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, ele vence a morte. Então, toda a autoridade foi dada para Jesus, para que ele pudesse comissionar a cada um de nós. Jesus está afirmando que a sua autoridade não é política. Eles esperavam, e nós esperamos até hoje, um Jesus que venha governar a nossa terra, venha resolver o problema dos impostos, venha resolver o problema de Limeira, tanto buraco na cidade, a gente anda aí, critica o prefeito. Muitas vezes nós buscamos um Jesus político. Como assim os discípulos procuravam, falando, não, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É uma soberania absoluta. No céu significa domínio sobre o mundo espiritual, sobre as potestades, sobre o mal. Jesus tem o domínio de tudo. Ele nunca perdeu o domínio. Eu gosto muito, o pastor Jonatas fez uma pregação algum tempo atrás sobre eleição, onde a gente ficou metade dos evangélicos desesperado, porque quem havia ganhado as eleições talvez fosse trazer perseguição, fosse trazer problema. Irmãos, não importa, este ano nós temos eleição novamente. Não importa quem está no poder, Jesus continua reinando com toda a autoridade, Ele é absoluto, soberano, está sobre tudo, é Ele que comissiona o Lúcio, é Ele que comissiona a igreja presbiteriana do Jardim São Francisco para evangelizar. A nossa comissão vem dEle. Na terra, significa que Ele está sobre toda a história humana, sobre as nações. Ele falou para o mar, acalma-te. E o mar silenciou. E muitas vezes a gente reduz essa autoridade de Cristo como fosse da nossa visão, uma visão pequena, uma visão limitada, onde o nosso poder é zero. Há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, eu estava fazendo uma visita com um cliente aqui no Jardim Santa Adélia e de repente eu desmaiei. De repente minha pressão ficou 5/3. De repente, meu coração parou, foi feita uma ressuscitação ali, uma massagem cardíaca, dia 8 de janeiro do ano passado. E hoje eu estou aqui. Aquilo serviu para me mostrar que tudo que eu acho que eu posso fazer, eu não consigo fazer nada sozinho, sem a presença de Jesus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele começa para os discípulos falando, olha, fiquem tranquilos.
toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele continua, ide, portanto. Esse ide, portanto, eu até coloquei aqui, portanto é uma conjunção conclusiva, consequência ou fato de um ato apresentado anteriormente. Então ele conclui, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, ide, portanto, e aí ele continua, é um verbo interativo, imperativo, vão e levem as boas novas. E que boas novas que nós vamos levar? Aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Nós temos muitas coisas para contar, mas acontece que muitas vezes essas boas novas que nós chegamos no nosso serviço, a pessoa fala assim, olha, eu estou com um problema assim, assim, assim. E ao invés da gente orar com a pessoa, fala, olha, eu também passo por problema, mas eu tenho Jesus na minha vida. Não significa que nós somos imunes ao problema. O pastor sofreu um acidente e é o pastor, né? Às vezes a gente fala assim, o pastor está acima da gente, né? Tem um poder maior, né, pastor? Eu acho engraçado, às vezes, tem pessoas que as pessoas pedem oração e ao invés da gente já orar com a pessoa, a gente fala assim, olha, eu vou levar a sua oração para o pastor. O pastor tem um poder lá na igreja, eu vou levar. E voltando ao nosso serviço no dia a dia, muitas vezes, quais são as boas novas que nós temos levado? Quais são as boas novas que nós temos apresentado? Então a pessoa chega para a gente e fala assim, olha, eu estou com um problema. E aí você fala assim, não, nossa, é que você não viu o meu problema. O meu problema é muito maior que o seu. E aí a gente começa a passar para a pessoa os problemas que a gente tem. E quando Cristo fala assim, completamente oposto. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não significa que vocês não têm problema, que eu não tenho problema. Nós temos doenças. Nós temos lutas, nós temos dificuldades, nós temos muitos filhos que às vezes nos trazem problemas, às vezes trazem alegria, às vezes trazem preocupações. Mas Jesus começou o capítulo falando, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Nós estamos indo, falando, pregando no nosso dia a dia, com a autoridade que foi dada por Jesus. Não é o nosso poder. Lá em Atos 1:8, vocês conhecem um texto conhecido? Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas o versículo começa assim, recebereis o poder que vem da onde? Do Espírito Santo. Não é a nossa palavra, a gente falando mais alto, ou a gente falando com muita clareza. Uma vez eu conheci uma senhorinha, ela falou assim, Lúcio, eu tenho dificuldade para falar. Eu tenho muita dificuldade na língua portuguesa, eu tenho medo de pregar para alguém e errar a conjunção e falar tudo errado. Não, esquece. Ali quem transforma é o Espírito Santo. O nosso trabalho é o mais simples, é ir, é levar. Qual tem sido o trabalho da Igreja Presbiteriana do Jardim São Francisco, aqui nesse bairro, nesse local? Qual tem sido a sua apresentação perante a família? Você tem levado? Como tem sido a minha vida no meu serviço, no dia a dia como corretor? A sua vida no dia a dia no seu serviço? Na sua faculdade? Na sua escola? Nós temos crianças aqui também, adolescentes. Como que vocês têm sido na escola de vocês, crianças? Vocês têm levado a palavra de Deus através do testemunho? Ou têm colado na prova? Ou têm respondido à professora? Ou temos brigado com o nosso chefe, ou quando alguém vem falar mal do nosso chefe, vamos orar por ele. A gente aproveita daquela rodinha de escarnecedores, a gente senta ali, onde o Salmo 1 fala para a gente se distanciar, e a gente senta ali e começa a falar mal. Como tem sido o nosso dia a dia? Essa mensagem me pegou muito essa semana.
a mensagem que tocou meu coração. Lúcio, qual o tipo de cristão que você tem sido? Você tem desfrutado dessa autoridade que eu tenho no céu e na terra para pregar o evangelho? Ou você é apenas mais um servo que reclama, que não tem cumprido o ID? Ele não fala assim, olha, se vocês quiserem ser meus, vocês são meus discípulos. Se vocês quiserem ir, vão. Mas se não puder ir, se estiverem cansados, está chovendo, não precisa ir na escola dominical. Se tiver frio, não precisa, fica em casa, debaixo do cobertor. Põe uma série da Netflix lá para assistir. Não precisa ir na igreja hoje não. Olha, se vocês estiverem doentes, fica tranquilo. É isso que Jesus está falando? Não. Ele fala assim, portanto, ide, fazei discípulos. Tem história de um menino em Londres, uma história verídica. Ele saía com seu pai todo domingo, o culto e a escola dominical eram pela manhã, assim como é na nossa igreja aqui. Eles saíam após o culto, a escola dominical, enquanto a mãe dele ali preparava o almoço, eles saíam para levar folhetos bíblicos nas casas. Mas naquela manhã, estava uma manhã gelada, uma neve leve caindo, temperatura negativa. E o pai dele falou assim, filho, nós já fomos na igreja cedo, já prestamos o culto, não precisa ir, mamãe está fazendo almoço, está nevando hoje, está tão frio, não precisa ir. E aquele menino falou, papai, Jesus falou que é o ID, é todo domingo a gente tem esse compromisso, é o único dia da semana que eu não estudo, que eu posso ir com o Senhor. Olha, eu estou com os folhetinhos aqui, ele tirou uns folhetinhos do bolso, todo amassado, prontos para entregar nas casas. Eu posso ir. E o bairro que eles moravam era tranquilo, sem violência. O pai falou, pode ir meu filho, então vai. Leve os folhetos, se é isso que Deus está colocando no seu coração, faça. E aquele menino sai naquela manhã nevando e vai batendo numa porta, um atende, outro não atende, e sobra um folhetinho. E aquele folheto, ele fala assim, eu tenho que entregar esse folheto nessa manhã, é o último folheto. E ele vê uma casa sozinha no final da rua e bate e ninguém atende. E aí passa mais uns minutos, ele bate e ninguém atende. E ele pensa em ir embora, mas é o último folheto. Ele fala, eu tenho que entregar esse folheto. Ele bate novamente, depois de vários minutos. Uma senhora aparece com a expressão triste, cansada. E ela fala assim, pois não. E o menino fala assim, Jesus te ama muito, eu quero dar esse folheto para a senhora. Olha, Jesus te ama e eu te amo muito também. Eu só quero entregar esse folheto. Ele entrega aquele folheto para aquela senhora. E aquela senhora chora, ela abraça aquele menino, agradece o folheto e entra para a casa dela. E ele vai embora para casa feliz da vida que entregou o folheto. No outro domingo pela manhã, o pastor, quando vai orar, uma senhora lá no fundo pede a palavra. Levanta a mão, eu queria dar um testemunho nessa manhã. Eu posso falar? O pastor nunca viu aquela mulher. E aquela mulher vai então na frente, pega o microfone e com as palavras embargadas, chorando, ela começa a falar. Meu marido morreu há algum tempo, alguns meses atrás. Eu não tenho filhos, eu não tenho ninguém. Entrei numa depressão muito grande. Então, eu preparei uma corda, pendurei. Subi num banquinho e quando eu fui me enforcar naquela manhã, a porta bateu. Eu falei, deve ser algum vendedor, deve ser alguém. Não vou atender. E insistiu, e continuou insistindo. Ela falou, foi algo muito insistente. E eu pensando comigo, ninguém gosta de mim, eu não tenho mais ninguém no mundo, eu não quero mais viver.
E a porta continuou batendo. E aí eu queria terminar com aquilo logo, então eu resolvi atender aquela porta, para despachar aquela pessoa e depois eu dar fim à minha vida. E quando eu abro, aquele menino que está ali sentado no banco, ele falou assim: Jesus te ama e eu também. E aquilo transformou a minha vida e por isso eu estou aqui hoje. Irmãos, para quantas pessoas você tem falado Jesus te ama e eu também? Entregado um folheto, uma palavra, um versículo. Eu não sei como tem sido a sua ação de evangelismo. Então Jesus falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. O nosso trabalho é ir, é falar, é testemunhar, é ler um versículo, é orar com uma pessoa. É dar uma palavra de conforto. E aí ele fala assim: fazei discípulos de todas as nações. Irmãos, naquele tempo, ser discípulo, uma vez eu vi um irmão falando que ser discípulo é o mesmo que estudar. Hoje eu vejo que as crianças, até na faculdade, o pessoal cola, não quer mais saber de estudar. O pastor está aqui estudando direito, pode falar melhor que eu. Hoje nós temos aqui o ChatGPT, o Gemini, não sei como fala. Você precisa fazer um trabalho, você digita ali e sai tudo praticamente pronto. Ele já dá até a bibliografia, de onde foi tirado, já dá tudo. Mas ser um discípulo naquele tempo e hoje é seguir o mestre. É andar por onde o mestre andou. Jesus fala em João 14:15, se me amais, guardareis os meus... Vamos falar? Se me amais, guardareis os meus? E quais são os mandamentos? Amar a Deus? Como que é? O que mais? E o próximo como a ti mesmo. Por isso que ele fala, portanto, ide, fazei discípulo. E fazer o discípulo é muito mais do que sentar e explicar a língua portuguesa, explicar matemática, geografia, história. É... Como Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu também sou imitador de Cristo. Muitas vezes a gente quer imitar o pastor, o presbítero, o diácono. Nossa, ele prega tão bem. O irmão aqui canta tão bem, eu quero cantar igual o irmão. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Porque toda a autoridade que veio do céu e da terra está em Cristo. É Ele que nos comissiona para ir. A gente pode admirar uma pessoa, mas nós temos que ser imitadores de Cristo. E aí ele continua, batizando-os do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma identificação pública. O batismo simboliza, espiritualmente falando, uma nova vida, uma limpeza, deixar a velha vida para trás e seguir com Cristo. E ele continua, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E quais são essas coisas? Nós cantamos aqui hoje. Dá-me um coração igual ao teu, disposto a cumprir. Vamos falar, disposto a cumprir o teu? E qual é o querer de Cristo? Perdoar. Orar pelo que vos persegue, é tão difícil. Orar pelo que vos persegue. Tem uma república lá de casa, e o Wander está aqui que não me deixa mentir, de vez em quando o som eles colocam alto, agora melhoraram muito. E Jesus manda eu orar por eles. Jesus manda eu amar. Às vezes 1 hora, 2, 3 horas, liga o som do nada, eu estou dormindo, eu dou aquele pulo da cama. A vontade que vem na cabeça não é de matar, tá, irmãos? Não é, tá? É de esganar um por um. Aí eu oro assim, Jesus, me dá calma, me dá tranquilidade, me ensina a amar esses meninos, me ensina a falar da tua palavra. E esses dias foi tão legal, eu levei um pão para eles lá, semana passada. Falei, aí Jesus, como que eu evangelizo? Leva pão. Esses meninos novos, assim, igual o Wander, estou falando do Wander porque ele é meu genro, menino de Deus, está aqui comigo hoje me acompanhando. Eles sentem fome
né? Esses rapazes novos assim comem muito. Eu comecei a levar pão, levei um pão com recheado de calabresa, com queijo. Vocês imaginam aí que vocês já estão com um pouco de fome, aí vocês já imaginam como que é esse pão. Aí eles me mandaram um monte de mensagem lá agradecendo. E aí dei um livro evangelístico para eles e estou tentando ali, ao invés de brigar com eles, falar da palavra de Jesus para eles. Não é fácil. Mas toda autoridade vem da onde? De Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Discípulos é nós ensinarmos a ser igual ao Mestre, igual a Jesus. Não ser igual a gente, ser igual a Cristo. Agora, Paulo falou, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Será que a gente pode falar assim, olha, eu chegar para os meus amigos corretores, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo? Será que nós temos essa capacidade, essa autoridade que vem de Cristo? Nós conseguimos demonstrar isso? Aí fica para cada um pensar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Guardar e obedecer a tudo que Jesus deixou. Lá na carta de João, do apóstolo João, 1 João, a carta do amor. Aquele que ama, obedece a Deus. Se não ama, não está nele, não está andando nele. Depois, irmãos, leiam. É uma carta muito profunda sobre o amor de Cristo. Aquele que diz que me ama, mas se está em pecado e não cuida do próximo, não está comigo. 1 João capítulo 1, 2, 3, 4, leiam esses 4 capítulos, fala sobre o amor de Deus. É uma carta muito profunda. É uma carta que nos confronta. E aí ele termina, eu gostaria que o irmão colocasse aqui o último versículo. Eis que estou convosco. Versículo 20, a parte B. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos ler esse versículo inteiro? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Repetir, e eis que estou convosco Quem está com a gente? Quem está com a gente? Vamos falar firme. Quem está com a gente? Jesus. Ele não falou que seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E Ele está em nós. Toda autoridade, esse peso foi tirado de nós, de transformar. Ele não falou que seria fácil. Ele não falou que não teríamos doenças. Ele não falou que o casamento seria 100%. Ele não falou que os nossos filhos não seriam rebeldes. Ele não falou que nós não seríamos demitidos do emprego. Ele não falou nada disso. Ele falou assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí ele tira o peso no final e ele fala assim, Lúcio, pastor Jonatas, irmãos da IP Jardim São Francisco, irmãos da Igreja Presbiteriana Jardim São Paulo, a quem está nos assistindo, eis que eu estou convosco, todos, até a consumação dos séculos. Ele não está com vocês, turno, agora é 6-1, a escala está essa briga aí, 5-2, aí ele vai ficar com a gente segunda, terça, quarta e quinta e sexta, sábado, domingo ele descansa. Ou não, final de semana, eu vou estar com vocês, sábado e domingo, durante a semana vocês se viram. 3 horas da manhã, quando o telefone toca, alguém está doente e liga para você, o coração dispara. Ele fala assim, eis que estou convosco todos os dias. Quando meu filho desmaiou esses dias lá, passou mal, e ligaram, eu estava no cinema. Eu lembrei desse versículo. Falei, Jesus, eu não estou lá, mas o Senhor está com o Vitor lá agora, e o Senhor está comigo.
me dá tranquilidade ao coração. Foi chamado o SAMU, o Vitor passou mal. Imagina o pai, está no cinema assistindo assistindo um filme e de repente toca o celular e é do serviço dele. Olha, seu filho aqui desmaiou, está deitado no chão, o batimento cardíaco está um pouco fraco, a pressão dele está baixa. E aí a gente sai, quem tem filho aí sabe, quem tem neto, filho, você sai naquele coração. Senhor, o Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes vir ao culto é fácil. Difícil é fazer o ID nas nossas casas. Às vezes cantar sobre o amor é tão fácil. Difícil amar alguém que não ama a gente, na nossa família. Isso é difícil. Mas Jesus nos traz uma das promessas mais poderosas, reconfortantes, e traz para a Igreja Presbiteriana do Jardim São Francisco, para os próximos 58, 59, 60 anos. Eis que estou convosco, Igreja Presbiteriana do Jardim São Francisco. Eis que estou convosco, meus discípulos. Eis que estou convosco na caminhada, no seu dia a dia, na sua faculdade. Eis que estou convosco na sua casa, você que está enfrentando um casamento difícil. Eis que estou convosco, você que tem um filho rebelde, para conversar com ele. Eis que estou convosco no seu trabalho, aquele trabalho difícil, amanhã, segunda-feira, onde muitas vezes só de você pensar que é segunda o coração dispara. Isso é um bálsamo de esperança. É um oásis no deserto. É água para quem tem sede. É farol na escuridão. Essas palavras são reconfortantes para que a igreja de Jesus Cristo, aqui no bairro Jardim São Francisco, possa prosseguir. Ele está com vocês. Ele está comigo. Ele está conosco. Na sua casa, no seu serviço, aqui na comunidade. Que essa certeza de amparo e renovação acompanhe os meus passos, acompanhe os passos de vocês, acompanhe os pensamentos de vocês. Disse Jesus para os seus discípulos e diz para a gente hoje. Ele termina aquela roda de conversa que eu falei no começo. Que hoje essa roda de conversa chegou aqui para os irmãos da IP Jardim São Francisco. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele tirou o peso da gente, mas ele deixou o ide conosco. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Discípulos, e a gente imitar a Cristo, a pessoa olhar para a gente e nos imitar também e acabar imitando a Cristo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma transformação pública. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. É amar quem não nos ama. É perdoar quem nos machucou. É servir a Cristo em qualquer lugar. E ele fala, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu queria chamar a equipe de cântico para cantar aquela música, dá-me um coração igual ao teu. Nós possamos cantar essa música de olhos fechados e meditando na letra dessa música. Para que nós possamos haver uma transformação. Nossa casa só se vai transformar se o nosso coração mudar. Esse bairro só vai ser transformado e mudado pelo poder de Cristo se nós mudarmos como membros. As pessoas vão ser impactadas no nosso serviço se nós realmente darmos o nosso coração ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nesta manhã, obrigado, Pai, por essas palavras que foram impactantes ao meu coração. Obrigado porque, Senhor, toda autoridade, todo poder vem do Senhor. Porque eu sou tão fraco, sou tão miserável, tão pecador. Eu não tenho nada a oferecer a não ser o que vem de Ti, Pai. Transforma a minha vida, transforma a vida de cada irmão. Que a Igreja Presbiteriana do Jardim São Francisco, nesse bairro, seja um farol.
Ó Deus, as pessoas olhem para cá e vejam uma comunidade que ama, uma comunidade que cuida, uma comunidade que perdoa, uma comunidade que ajuda. Que as pessoas olhem, ó Pai, para a minha casa, para mim, para cada membro, e vejam pessoas que cuidam, pessoas que perdoam, pessoas que servem. Ó Deus, dá um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, coração disposto a seguir os teus mandamentos. Ó Deus, muda o nosso coração é tão enganoso. Cuida, Pai, de cada pessoa que está sofrendo aqui, que estava se sentindo desamparada. Ó Pai, com problemas familiares, problemas no serviço, que ele sinta a Tua presença, que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é conosco. Nós somos tão frágeis, mas o Senhor é poderoso na nossa vida. É o Senhor que vai conosco. É o Senhor que transforma os corações dos nossos entes queridos, não somos nós. Ó Deus, transforma este bairro, Jardim São Francisco, Abílio Pedro, Belinho Almeto, que eles vejam o Teu poder e a Tua graça e a Tua misericórdia, e que eles possam ver através de nós. É o que pedimos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.